que eles descobriram água boa, água viva, eles vão lá e começam a porfiar, eles começam a brigar por aquele poço. Isaac, ele coloca o nome desse poço de Ezeque. Esse poço, o significado dele é o significado de contenda, de briga. E eu quero trazer algo para você nessa noite. Se você quer provar de uma água boa, se você quer provar de uma água pura, se você quer provar de uma água cristalina, se você quer provar de uma água viva, você tem que abrir mão, você tem que evitar contenda. Isaac, ele sabia que aquela água era boa, mas ele disse: olha, a esse custo eu não quero. E o que nós temos visto hoje em dia é que pessoas que querem provar água, querem beber água boa, limpa, pura, mas é uma pessoa contendeira, é uma pessoa que gosta de briga, que gosta de picuinha. Isaac, ele abriu mão. O poço, o significado dele era de briga, de contenda. E a Bíblia diz, irmãos, que nós temos que evitar essas coisas. Isaac, quando ele viu que os homens ali estavam com inveja, cresceram o olho e foram ali brigar, contender para ficar com aquele poço, ele disse: olha, eu não preciso disso. Jovens do Senhor, igreja do Senhor, às vezes é necessário a gente abrir mão daquilo que parece bom, aquilo que muitas das vezes está enchendo a vista, mas se está causando briga, se está causando discórdia, se está causando contenda, você tem que abrir mão. Você só vai provar água boa, água cristalina, água viva, quando você começar a deixar essas briguinhas de lado. Porque às vezes, irmão, a gente quer ter razão. Às vezes a gente quer, brigar por qualquer coisinha, por qualquer besteira. Dentro da casa do Senhor, irmãos, o que tem acontecido nesses últimos dias é pessoas brigando por coisas fúteis, por coisas banais. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você abrir mão, o Senhor tem o melhor para você. Eu pedi que alguém leia aí Provérbios capítulo 20 e o versículo 3. Provérbio 20 e o versículo 3. Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se entremete nelas. Veja que honroso para o homem é evitar essas coisas, evitar briga, evitar dissensões, evitar contenda. E Provérbios no capítulo 17, versículo 14, leia aí também, por favor. Provérbios capítulo 17, versículo 14. Como saltar as águas é o princípio da contenda. Debaixo, deixa por isso a porfia antes que seja envolvido. Em outras traduções diz que a contenda é como um furo feito em uma represa. Irmão, já viu o furo numa represa? Quando a represa começa com um furinho pequeno, não tem quem contenha. Ela vai desmoronar e ela sai varrendo tudo que tem pela sua frente. Então a contenda, a briga, ela causa isso. E muitas das vezes a gente quer provar o melhor de Deus, provar água boa, água limpa, a gente tem que abrir mão de certas coisas. A gente temos que evitar contenda, briga. Temos que evitar dissensões. Essa água, ela poderia até ser boa, mas era uma água talvez amargosa, porque era por contenda que Isaac iria estar ali para provar aquela água. Imagine se Isaac, ele dissesse: não, meus homens cavaram, eu vou brigar até o fim, porque eu quero provar dessa água. Irmãos, nós temos que abrir mão muitas das vezes daquilo que enche a nossa vista, aquilo que parece, que vai te trazer benefício, mas a custo de briga, de intriga, Veja quando Eliseu chega para aquela mulher e diz assim: olha, vai e pede vasilhas a quem? Aos teus vizinhos.
Se aquela mulher fosse uma mulher de briga, de contenda, ela ia arrumar vaso, irmãos, para encher o seu, deitar o azeite nos vasos? Não. Por isso que nós temos que manter um bom convívio, uma boa relação, né, com os nossos vizinhos, com a nossa parentela, dentro do nosso departamento. Qual departamento que aqui não tem uma contenda, uma brigazinha? Mas às vezes por conta disso o Senhor não opera. Às vezes nós não entendemos porque as coisas não estão fluindo dentro do departamento, né? Às vezes dentro da igreja, porque a contenda está instaurada, a briga está ali, porque alguém quer ser melhor, alguém cria uma situação de inveja, né? Vê ali porque fulana faz um gesto melhor, se destaca mais, aí agora começa a um espírito de contenda pairar sobre aquele lugar e as coisas não fluem. E muitas das vezes Deus quer que nós venhamos abrir mão, deixar de lado, como Isaac fez isso. Olha, não preciso deste poço. Aí o que ele faz? Ele vai cavar outro poço. E quando ele vai e manda os seus homens cavarem outro poço, aqueles homens vão cavando e descobrem outro poço. E esse poço tem o nome de Sitna, que significa inimizade. E aqueles homens de Abimeleque também porfiaram, brigaram por aquele poço. E Isaac colocou o nome daquele poço e disse: olha, esse poço é poço de inimizade, também não serve para mim. Quando, irmãos, algo que nós desejamos muito e vamos buscar, mas causa certos tipos de inimizade, Deus não está nesse negócio. Jovens do Senhor que estão formando, né, que estão aniversariando, culto de ação de graças, que estão aqui visitando. Nós estamos num período que o mundo, tudo para onde você olha é inimizade. É país, é presidente com outros causando inimizade, por conta de interesses, por conta de coisas materiais. Mas que nós possamos fazer como Isaac, abrir mão. É melhor nós termos paz do que termos razão. Muitas das vezes é melhor nós estarmos em paz do que estarmos com um monte de inimizade aí dentro do departamento, na nossa rua, no nosso trabalho. Porque tem pessoas que querem provar água boa, quer saciar a sua sede, mas ao custo de não falar com ninguém, ao custo de não ter amizade com ninguém. Entra na igreja, sai da igreja, não fala com ninguém, é com a cara fechada, com a cara amarrada, não dá um glória, não dá um aleluia, não participa de nada que a igreja faz. Quer provar água boa, mas não deixa esse espírito de inimizade sair do seu coração, tem o seu coração fechado. Isaac disse: olha, eu não quero provar água desse jeito, eu não quero provar uma água que tenha inimizade, eu quero provar água que traga comunhão, que traga, aleluia, que traga o povo para perto de mim. Eu não quero provar água ao custo de eu precisar de alguém e não ter alguém para me servir. Se você quer provar água boa, irmãos, comece a quebrar o laço de inimizade, comece a quebrar o laço de intriga, comece a quebrar o laço de contenda, as barreiras, porque o Senhor tem o melhor para você. O Senhor tem águas boas para saciar a tua sede. O Senhor tem águas vivas para trazer, aleluia, para você saciar a tua sede. Quando Isaac abre mão, e o que eu acho interessante é que ele não deixa de cavar. Sabe por que muitas vezes nós não aproveitamos, não recebemos o melhor de Deus? É porque nós desistimos fácil. Nós paramos fácil quando nós estamos buscando algo do Senhor. Aí se levantam as contendas, se levantam as inimizades, e às vezes a gente para no caminho,
a gente desiste. Imagine se a dirigente aqui desse departamento parasse na metade do caminho quando começaram as dificuldades. Não teria acontecido, irmãos. E se acontece, não é para ninguém se engrandecer, mas é o nome do Senhor que vai ser glorificado. Glória a Deus. Então Isaac, ele disse, olha, eles brigaram por um, brigaram por outro, mas eu não vou desistir. E deu ordem para os jovens continuar cavando. E eles cavaram outro poço e acharam águas boas, águas cristalinas. E aqueles homens não brigaram mais por esse poço. E Isaac colocou o nome dele de Reobote, que quer dizer, o Senhor nos alargou, ou o Senhor nos fez prosperar nessa terra. Quando nós abrimos mãos de contenda, quando nós abrimos mão de inimizade, quando nós não nos envolvemos com essas coisas, o Senhor, Ele prepara o melhor para a minha vida e para a tua vida, porque Isaac confiou no Senhor. Quem fez a promessa, aleluia, não foi um homem normal, não foi um homem natural. Quem fez a promessa a Isaac foi o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mas para ele provar da água boa, era preciso ele abrir mão. E agora ele encontra este poço e ele vê que ninguém causou briga. Ele fez, nós vamos ficar. Mas Deus é tão bom quanto aqueles que confiam na sua palavra e na sua promessa, que os jovens continuaram e acharam outro poço, e esse é chamado de poço da promessa. Nessa noite Deus tem promessas para a tua vida. Nessa noite o Senhor tem promessa para você, aleluia, que continua cavando para tomar água pura, água limpa, aleluia, água fresca. O Senhor tem promessa de alargar as tuas tendas, aleluia, e você não vai parar por aqui, porque fiel é o que te prometeu. O Senhor tinha dito para Isaac, olha, eu vou te abençoar. E a promessa de Deus se cumpriu na vida de Isaac. Ele não ficou na metade do caminho, ele persistiu, ele insistiu, as lutas vieram, as dificuldades tentaram desanimar, tentaram impedir ele de prosseguir, mas ele disse, olha, eu não vou parar, porque fiel é o que prometeu, eu confio na promessa do Senhor. Se você estar aqui e confia nas promessas de Deus, tenha certeza de uma coisa, que o teu esforço, o teu, aleluia, a tua luta, a tua perseverança, ela não vai ficar, aleluia, prostrado. Você vai receber o melhor de Deus sobre a tua vida. Deus tem o melhor para você. É necessário você insistir, você persistir. Vai se levantar pessoas, irmãos, com inveja do teu poço, do primeiro, vai se levantar. Vai se levantar pessoas de olho grande naquilo que você está fazendo, aleluia, para prosperar na presença do Senhor. Vai se levantar, mas o que o Senhor quer é que você persista, é que você insista, porque Deus tem o melhor para você. Ele tem o melhor para o seu povo. E no poço da promessa, Isaac, ele volta a fazer aliança com Abimeleque, porque o Senhor tinha feito ele prosperar. E agora nós vamos voltar para o texto de João capítulo 4, em que o Senhor, ele chega ali naquele poço. O Senhor tinha feito uma longa viagem, e quando Ele manda os discípulos resolverem outras coisas, o Senhor vai até aquele lugar, diz que era necessário ele passar ali em Samaria, e quando ele chega naquele poço, ele, como homem, sentiu sede, e pediu para aquela mulher, para que ela tirasse água, para que ele viesse beber. E o que é interessante é que a história dos samaritanos com os judeus
É uma história de briga, de luta entre Roboão e Jeroboão. Israel foi dividido em duas partes. Jeroboão ficou com 10 tribos e Roboão ficou com 2. E a capital das 10 tribos era Samaria. De modo que o povo começou a se misturar. Os das 10 tribos, depois que foram levados cativo, eles começaram agora a introduzir outros rituais, se casarem com pessoas de outros costumes, de modo que os judeus tinham os samaritanos como impuros. Mas Jesus chega ali naquele lugar, sentindo sede, e pede para aquela mulher que lhe tirasse água. E aquela mulher diz assim: olha, como sendo tu judeu, tu falas comigo que sou samaritano? Aquela mulher, ela sabia que existia um atrito, uma questão histórica de divisão entre os judeus e os samaritanos, ao ponto de o judeu ele acharem que os samaritanos eram impuros. Mas quando Jesus chega ali, naquela situação, naquele contexto, ele chega para aquela mulher pedindo água, e aquela mulher, ela pergunta a Jesus como se ele não soubesse de toda a história. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus sabe da minha e da tua história. Ele sabe de todas as coisas. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Ele conhece os pormenores da minha vida e da tua vida. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Talvez você chegou aqui achando que o Senhor não tem olhado para a tua vida. Talvez você chegou aqui olhando e pensando que o Senhor não tem mais cuidado de ti. Você está pensando que o Senhor se esqueceu das promessas que Ele te fez. Mas o Senhor, Ele conhece a tua trajetória, Ele conhece a tua história. Aleluia, Ele sabe como agir e sabe como entrar, aleluia, na causa para resolver. Oh, aleluia! Glória a Deus! Às vezes o nosso mal é achar que o Senhor ele já não trabalha mais nas nossas vidas. Às vezes o nosso mal é achar que o Senhor, depois que nós aceitamos e estamos servindo a Ele vira as costas para nós. De maneira nenhuma. O Senhor ele jamais vai virar a costa para os seus filhos. Ele sabe o que é necessário para a minha vida e para a tua vida. Ele sabe a hora certa de chegar. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. O Senhor sabe a hora certa de entrar na minha e na tua vida. Aquela mulher, ela perguntou a Jesus se Jesus sabia ou por que ele estava falando com ela. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, quando pergunta para ela se ela poderia dar água, Jesus estava ali quebrando algumas tradições e alguns costumes que tinham sido causados por essa divisão. Um homem judeu de modo nenhum poderia falar com mulher samaritana. E quando Jesus chega para falar com ela, ele rompe a barreira da contenda. Havia uma briga entre os judeus e os samaritanos. No versículo 7 nós vamos ver que Jesus ele chega e ele é quem dá início, ele toma a iniciativa do diálogo. Ele não se preocupa ou ele não se importa com as tradições que existiam, com o que o povo diziam a respeito dos samaritanos. Ele estava ali para fazer um milagre, ele estava ali para trazer algo para a vida daquela mulher. Alguém pode estar olhando para mim e para você hoje em dia e achar que a nossa situação não vai mudar.
que a nossa história está fadada a seguir da mesma maneira, mas eu quero te dizer uma coisa: eu sirvo a um Deus do céu que não dorme nem tosqueneja. Ele sabe o que é necessário para a minha vida, Ele sabe o que é necessário para a tua vida. E eu quero te dizer nessa noite que o Senhor Jesus, Ele sabe o que é necessário para te manter de pé, para te manter adiante, para te manter, aleluia, firme na sua presença. Jesus sabia o que aquela mulher queria. Ele disse: olha, eu não vou me importar com as tradições. Tu és lindo, meu Deus. Ele inicia o diálogo com aquela mulher. E ele diz: eu quero água. E aquela mulher, ela diz: olha, eu não sei porque o Senhor está falando comigo. Eu estou falando nas minhas palavras, tá, irmão? O texto não está assim. Estou, como diz o nosso evangelista Elton, estou só conjecturando. E aquela mulher disse: eu não sei porque o Senhor está falando comigo, porque a tradição não permite. Se alguém chegar aqui e ver o Senhor conversando comigo, vai ser motivo de briga. Mas Jesus, ele chega e diz assim: eu cheguei para acabar com a barreira da contenda. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando, irmão, nós guardamos orgulho e rancor no nosso coração, é difícil a gente provar a água do Senhor, a gente provar da água que Jesus tem. Aquela mulher, ela não guardou nem rancor, nem orgulho no seu coração. Ela começa a falar com Jesus. Ela começa a dialogar com Jesus. Porque se fosse eu e você, quando tem alguma situação de inimizade, de contenda, a primeira coisa que nós falamos é: eu só vou falar com ela ou com ele se ele falar comigo. Eu estou certo, não foi eu que errei. Eu só vou falar se ele vier a mim primeiro. É assim ou não? Eu só vou tomar iniciativa, só volto a falar se ela vier a mim, porque foi ela que errou, foi ele que errou. Eu não vou me humilhar. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: se você quer provar da água boa, aleluia, se você quer provar da água que Jesus tem para você, você tem que deixar o orgulho de lado, você tem que deixar o rancor de lado, para provar a água que Jesus tem para você. Aquela mulher, ela deixou tudo isso e começou a dialogar com Jesus. Jesus, ele rompe a barreira também da inimizade. Aquela mulher, ela começa a retribuir com a conversa de Jesus. Ela começa a conversar, ela diz: olha, o Senhor não tem balde para tirar água. Ela começa a conversar. Ela sabia que precisava de algo na sua vida, que precisava de uma mudança. E agora ela começa a dialogar com Jesus, a conversar. Ela deixa a barreira da inimizade de lado e agora começa a se interessar pelo que Jesus estava falando. Começa a se interessar pelo que Jesus estava dizendo, porque Jesus disse: olha, eu estou te pedindo água. Ela disse: Senhor, o Senhor não tem como tirar essa água. Aí ela disse: se o Senhor não tem como tirar, como pois o Senhor vai me dar água? Ela imaginou, irmão, que Jesus estava falando da água física naquele lugar, mas Jesus estava falando de uma água melhor, de uma água diferente. Ela disse: mulher, se tu souberes quem fala contigo, tu pedirias e ele te daria água viva. Glória a Deus. Aleluia. E o que eu acho interessante é que aquela mulher, ela começa a ficar curiosa com a oferta que Jesus tinha para ela. E agora Jesus, ele chega ao ponto em que aquela mulher fica no estreito.
Jesus, ele, conhecendo a história daquela mulher, ele oferece a oportunidade para ela ter uma vida próspera e abençoada. E para a gente ter essa oportunidade de ter uma vida próspera e abençoada, Jesus, ele vai lá no nosso íntimo, ele nos confronta com a verdade do nosso coração, ele confronta o nosso íntimo. Jesus ofereceu para aquela mulher a oportunidade. Ele chega para aquela mulher, ela diz assim: Senhor, eu quero dessa água, eu quero provar, eu quero receber essa água, para que eu não volte aqui e não precise mais buscar dessa fonte. Aí Jesus disse: eu vou te dar desta água. Agora tem um porém: vai chamar o teu marido. E aí é onde entra o X da questão. É que Jesus, ele conhece o íntimo do nosso coração. Às vezes a gente quer provar, né, irmão, a água do Senhor, quer provar a água viva, quer provar a água da fonte, a água doce, mas tem algo lá no íntimo, lá no nosso coração, lá dentro de nós, que não deixa a gente provar dessa água. E Jesus disse: olha, você quer provar? Quer. Mas tem algo que você precisa fazer. Chama o teu marido. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Aleluia. Jesus conhece, irmão, o meu e o teu coração. Ele sabe do meu íntimo e do teu íntimo. Sabe por que você ainda não provou a água de Deus, a água doce que o Senhor tem para você? É porque tem algo na minha e na tua vida que o Senhor precisa confrontar. Tem algo na minha e na tua vida que o Senhor precisa confrontar, para que nós possamos abrir mão e Ele saciar a nossa sede. Aquela mulher disse: eu não tenho marido. Aí Jesus disse: olha, disseste bem, porque tu tivesse 5, e o que tu tem agora não é teu. Aleluia. Veja que Isaac teve que abrir mão de alguma coisa, sim ou não? Para provar da água boa, para prosperar, para ser abençoado. E essa mulher, ela teria que abrir mão de algo para provar aquilo que Jesus tinha para ela. Às vezes na minha e na tua vida vai ser necessário a gente abrir mão de alguma coisa. As minhas convicções do passado, as minhas tradições do passado, que impede Jesus muitas vezes de trabalhar na minha vida, que causa barreira para eu ver e provar a água de Deus, não tem deixado o Senhor me abençoar, não tem deixado a prosperidade de Deus chegar na minha vida. Ah, mas eu aprendi assim, desde criança que eu sou desse jeito. Mas o Senhor está dizendo: você precisa abrir mão. Ah, Senhor, mas todo o tempo eu sou ignorante. Mas o Senhor está dizendo para você: você vai ter que abrir mão. Ah, mas eu não sei lidar com pessoas, com pensamento. Mas você não é agora do seu jeito. Jesus disse a Pedro: olha, Pedro, tu quando andavas no teu caminho, tu fazias segundo o teu coração. Mas agora que você se converteu, não é mais do seu jeito. Você tem que abrir mão para provar a água, aquilo que Jesus tem para você. É necessário você abrir mão. Aquela mulher, ela disse: olha, eu não tenho marido. Jesus disse: agora você chegou aonde eu queria. Você vai ter que abrir mão, porque não é com coisinhas escondidas, com pecadinho de estimação guardando, que nós vamos provar a água que o Senhor tem. É necessário a gente abrir mão, muitas das vezes, para que o Senhor se manifeste e traga aquilo que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. Ô irmão, se nós fôssemos abrir mão de muitas coisas que impedem Jesus de trabalhar na nossa vida, nós teríamos uma vida tão próspera. Mas às vezes o que atrapalha é as minhas tradições do passado,
as minhas coisas lá de trás que eu quero trazer, os meus erros que eu cometi e não quero abrir mão para eu ver Jesus abençoando a minha vida, mas eu quero provar a água, mas não quero abrir mão do marido que não era dela. Ela queria provar, mas tinha algo que ela precisava deixar para trás. E para finalizar, se quisermos provar a água do Senhor, temos que continuar cavando, como fez Isaac, continuar buscando, continuar insistindo, porque uma hora você vai achar um poço de águas cristalinas, de águas vivas, mas vai ser necessário você abrir mão de muita coisa para provar dessa água. Jesus tem o melhor para você, Jesus tem o melhor para a sua igreja, mas o que impede eu e você de provarmos essa água é porque muitas das vezes nós não queremos abrir mão para provar as bênçãos do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Tem alguém nessa noite que ainda não confessou Jesus e quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém que quer nessa noite dar o primeiro passo para Jesus? Se você quer provar dessa água e ver fluir de você uma fonte de água viva, como Jesus fez com aquela mulher, vem aqui à frente. Se você sentir de Deus nessa noite, Senhor, eu não quero mais continuar dessa maneira. Aquela mulher disse para Jesus, ele disse, olha, eu não quero, Senhor, voltar aqui. Eu não quero tornar aqui para tomar essa água. Jesus disse, eu vou te dar água e de você vai jorrar fonte de água viva. Se você quer provar dessa água, dessa fonte, vem aqui em nome de Jesus. Se não tem, que o Senhor nos abençoe. Falar alguma coisa?